Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Esse será o nosso texto. O nosso texto de condução. Tá? Romanos 12, vamos ler do verso 1 ao 5. Assim é a palavra de Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se ou se renovem pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai amado, rico em misericórdia, eterno Deus, eu peço que nessa noite o Senhor nos direcione, nos guie, fale conosco, que a Tua palavra seja uma semente que venha penetrar a terra dos nossos corações. Pedimos, Pai, e que ela seja regada pelo Teu Espírito e frutifique, se torne uma árvore frondosa, cheia de frutos. Peço que o Senhor nos encontre nessa noite, e que nesse lugar pessoas sejam edificadas para a glória do Teu santo nome. Fala conosco, Deus. É isso que pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Você com certeza já ouviu a seguinte frase: está muito corrido, está tudo muito corrido. Na verdade, você já ouviu e já falou tantas vezes a palavra não estou com tempo, eu não tenho tempo para tal coisa. E na verdade, essa é uma das palavras mais mencionadas nos últimos anos, porque o que parece nós não temos o tempo suficiente ou hábil para realizar as tarefas que nós nos propomos a realizar. Todos nós desejamos um tempo maior. Quem aqui não deseja ter mais do que 24 horas para realizar suas tarefas? Porque nós estamos comprometidos com tantas coisas, queremos fazer tantas coisas, nós não temos tempo para tudo isso. Nós não temos tempo para realizar tudo que projetamos fazer. E constantemente nós nos pegamos exaustos. Nos percebemos cansados, exaustos. Sabe, meus irmãos, o mundo não desacelerou. Na verdade, o mundo prossegue cada vez mais apressado, cada vez mais ocupado. E como o apóstolo Paulo aqui mencionando, falando aos irmãos em Roma, ele fala: olha, não se molde aos padrões deste mundo. O que significa isso? Talvez na cabeça de alguns, se moldar aos padrões desse mundo, não faça aquilo que o mundo está fazendo, porque você é diferente, ou seja, existe um outro padrão para você. Mas na verdade, é muito mais amplo que tudo isso. O apóstolo Paulo está aqui alertando que nós não devemos funcionar, viver ou organizar as nossas vidas como o mundo. Ou seja, como aqueles que não têm a Deus organizam. Somos lembrados, em meio a tudo isso,
que a nossa alma não foi criada para esse tipo de velocidade. Eu e você não fomos criados para esse tipo de velocidade. É desumano a velocidade que nós tentamos fazer as coisas, onde nós estamos tentando sobreviver, né? A velocidade que nós nos acostumamos. E aí que está a questão. Nós nos moldamos aos padrões do mundo. O mundo está cada dia mais acelerado e não para. As produções, tudo que você tem que fazer é para ontem, você tem que correr com as coisas, você não pode parar porque senão você vai ficar atrasado, ficar para trás, você tem que acelerar, e o mundo vai assim, propondo essa aceleração, e nós vamos o quê? Nos moldando, nos acostumando, inclusive absorvendo um discurso, né? E o que acontece? O que nós estamos fazendo? Nós estamos nos moldando aos padrões desse mundo. Mas o ser humano não foi criado para esse tipo de velocidade, para esse tipo de vida. E mais ainda, os cristãos, homens e mulheres que nasceram de novo. Na verdade, se nós nascemos de novo, nós precisamos reorganizar a nossa trajetória, a forma como nós vivemos, a forma como nós estamos fazendo as coisas. E assim nós estamos como um povo que está fora de compasso sempre. Gente com muito para fazer e sem tempo suficiente para dar conta de tudo, não é verdade? Você não consegue dar conta de tudo. E você se frustra por isso. Agora, você deixa de pegar mais tarefas ou estar comprometido com mais tarefas? Não, você continua fazendo isso, mesmo não dando conta. Na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos de maneira perigosa. Vivemos perigosamente esgotados. A vida pode facilmente nos levar à beira de um esgotamento. E é isso que está acontecendo com muitos. Nós vivemos numa sociedade cansada, esgotada. Uma sociedade que não aguenta mais funcionar nessa velocidade. O mundo está assim. O mundo está sofrendo esse tipo de vida que nós estamos vivendo nele. A criação está sofrendo assim. Então, e é muito interessante, é que esse ritmo que nós vivemos, muitas vezes é destrutivo. Você vive um ritmo destrutivo e você não se desfaz dele, porque você acreditou num discurso, você se moldou a um discurso. A falta de limites é debilitante. Nós não percebemos, mas nós estamos girando numa velocidade, caminhando, ou seja, funcionando, vivendo numa velocidade que é desumana, que não é para você, não é para mim. Sabe, estamos desgastados, sempre. E parece que está muito atarefado, parece que ter muitas coisas para fazer é um status de alguém que é importante, sabe? Constantemente você ouve pessoas falando, olha, fulano é muito, muito ocupado, como se essa pessoa fosse extremamente importante. E nós criamos e abraçamos tal discurso, né? E em meio a tudo isso, o problema diante de nós não é apenas pelo ritmo frenético no qual nós vivemos, que nós vivemos no ritmo frenético, já acordamos acelerado, com tantas coisas para fazer, preocupados que nós não vamos dar conta. Às vezes, se acorda extremamente cansado, vai dormir tarde, cansado, o sono não descansa você, muitos não conseguem dormir. A indústria farmacêutica produzindo cada dia mais remédios para ajudar seres humanos a dormir, que seria um processo natural. Deveria ser um processo natural. E sabe, o problema, sim, tem a ver com esse ritmo frenético no qual nós vivemos, mas o que acaba sendo excluído de nossas vidas por conta disso é que você não se tornou alguém produtivo ou reconhecido por tal coisa? Não, ou seja, o que é excluído da sua vida é a vida com Deus. Nós perdemos a nossa vida com Deus pelo ritmo de vida que nós temos. Nós cremos em Deus,
Isso não é discutido aqui. Nós acreditamos que a palavra é a palavra de Deus, mas nós não temos mais tempo suficiente para estar com Deus. Pedimos ajuda de Deus, mas nós não temos essa postura de estar, viver. Se sabemos que Ele é a fonte da vida, nós não vamos até Ele. Nós aceitamos e abraçamos o discurso do mundo, desse mundo acelerado, desse mundo que não para, a cidade não dorme, que não tem mais descanso, um lugar onde nós acessamos tudo, conseguimos tudo todas as horas, a todo momento. Num clique, você acessa todo tipo de informação. Sabe, meus irmãos, isso é surreal. E sem perceber, você está sendo mastigado por tudo isso. O ritmo da nossa vida se tornou cruel. Você vive num ritmo cruel. E sem negar essas realidades, somos chamados a uma forma diferente de estar no mundo. Eu e você, como cristãos, somos chamados a uma forma diferente de viver no mundo. Você tem que viver diferente, você tem que ser diferente. E a diferença não está tanto na forma de vestir, a diferença não está nem tanto na linguagem, está na forma como você se relaciona com o tempo, com as prioridades, com as coisas, como você organiza o seu tempo. Sabe, nós precisamos entender que Deus está numa outra velocidade. Quem já ouviu a seguinte frase: Deus tem pressa? Deus está com pressa. Já ouviu alguém falando? Principalmente quando se trata de um contexto missionário. Deus está com pressa, vamos. Você precisa investir seus recursos, Deus está com pressa. Vamos lá, vamos acelerar, vamos ganhar o mundo, Deus está com pressa. Só que eu tenho uma notícia para dar para vocês: Deus não está com pressa. E Deus tem todo o tempo do mundo. E se Ele tem todo o tempo do mundo, Ele não está apressado. Quem está apressado é você, eu e você. Sabe, a impressão que eu tenho é essa: é que nós estamos correndo uma corrida, ou a corrida da vida. Em algum momento nós olhamos para trás, olhamos ao nosso redor e cadê Deus? Ficou lá atrás. Deus está muito devagar. Vamos, Deus, o mundo está passando, nós precisamos conquistar as coisas, nós precisamos, tem tantas coisas para fazermos juntos. Aí você volta para buscar Deus. Nós estamos tentando convencer a Deus que a nossa velocidade é a velocidade, meus irmãos. Está acontecendo isso. Nós estamos perdidos num mundo onde nós deveríamos o quê? Cultivar, dar a tônica da vida. Por isso que não é compatível o cristão, aquele que ama a Deus, que nasceu de novo, nova criatura, está olhando para o mundo e desesperado porque não tem tempo para fazer as coisas, viver. E eu estou pregando para vocês, e eu incluo, todos nós estamos nesse barco. Nós precisamos revisitar as coisas. Parece que Deus está em passos miúdos, suave. E é nesse lugar onde nós desaceleramos, reorganizamos as coisas, que nós encontramos o Senhor. Sabe? O N.T. Wright afirmou uma coisa muito interessante em um dos seus livros. Ele fala: só quando desaceleramos nossa vida é que podemos alcançar a Deus. Existe uma velocidade, existe uma forma de caminhar nesse mundo, e não é na sua velocidade, não é com a sua pressa. Bem, eu quero que você aqui não me entenda muito mal, por favor. Eu não estou aqui propondo você voltar a um estilo de vida sem tecnologia. Eu não estou falando para você voltar
lá para 2000, internet de escada, lembra disso? Quem lembra da internet de escada? Na internet de escada, nós aprendíamos a paciência, não era isso? Aquele tempo. Hoje, nós estamos assim, com a internet da velocidade que nós temos, reclamamos que a internet está lenta, não é isso? Já parou para pensar? Por quê? Porque não acessa as informações no tempo que você quer. Eu e você, nós estamos com uma vida super acelerada, hiper acelerada. E, irmãos, nós perdemos Deus nesse processo. Cremos nele. Mas Deus está aqui, tá? A sua presença está em todos os lugares, inclusive na minha aceleração. Está, mas existe um encontro, uma presença que só é possível quando nós diminuímos a velocidade. É um encontro com Deus, de fato. Sabe, não é essa a proposta de voltar a uma vida sem a tecnologia. Apesar da tecnologia, assim como tantas outras coisas que nós fazemos, não sabemos utilizar muito bem. Tudo aquilo que deveria ser para a glória de Deus, torna-se um ídolo e nós nos viciamos nisso. O ser humano é assim. Tudo que deveria ser para sua alegria, seu prazer e para a glória de Deus, ele transforma em algo onde ele se vicia. Ele não tem equilíbrio, controle nisso tudo. Mas a tecnologia, principalmente a internet, as redes sociais, as relações sociais nas redes, fez com que a nossa ligação com Deus e com os outros ficasse incrivelmente superficial. E nós estamos nos acostumando a termos uma relação superficial com Deus e com os outros, porque nós estamos sempre ali. Você não pode ficar atrás. Inclusive, a cada lançamento, você corre para ter um lançamento. Esses dias, e eu não quero aqui acabar com o negócio de ninguém, tá, meus irmãos? Esses dias, um frenesi nas redes, lançou o novo iPhone 16. E todo mundo correndo para vender seu iPhone 15. Porque quer agora o iPhone 16. Porque é melhor. É mais rápido. Ele é mais rápido. Tecnologia avançada, de ponta. E nós temos que estar sempre aí. E sem perceber, nós estamos nos moldando e nos viciando num tipo de vida, de velocidade, que não corresponde à vida de Deus para todos nós. Há uma carência grave de profundidade na minha vida, na sua vida, na comunidade, porque nós deixamos ser varridos por um mundo que nos influenciou a ter uma velocidade viciante. Nós estamos viciados nessa velocidade, e assim como Dallas Willard, um teólogo, filósofo, falou, em nossos dias, a pressa é o grande inimigo de uma vida espiritual. Uma vida espiritual, uma espiritualidade mais profunda, só é possível quando você desacelerar. E você pode ter muitas justificativas. Você não conhece meu estilo de vida, o que eu faço. Todos nós estamos no mesmo barco, meu irmão. Todos nós temos as nossas barreiras, mas nós temos que ser conscientes disso. Seu estilo de vida, a forma como você vive, como você se organiza, não corresponde à vida da nova criação. E nós estamos nos moldando aos padrões desse mundo. Ou seja, ninguém desenvolve uma vida espiritual profunda com pressa. Por isso, desacelere. Sabe, e diante dessa crise de velocidade, distração, nós vamos crescendo numa espiritualidade bem superficial.
nos emocionamos aqui, né? Choramos um pouco ali, nos alegramos aqui, lemos um pouco a palavra, buscamos melhorar a nossa teologia e a vida continua superficial. Superficial. Mas existem caminhos, e nós precisamos descobrir esses caminhos, de como desenvolver uma vida no ritmo da eternidade, uma vida mais contemplativa. E quando eu falo vida contemplativa, eu não estou dizendo uma vida zen, não estou falando uma vida zen, sabe, onde você está ali, tudo é paz e amor, acabou. Não, é você aprender os ritmos da vida em Deus, os ritmos da eternidade, onde você treina seu olhar, seu coração, você aproveita melhor o tempo, com as pessoas, com a palavra, com Deus. Nós precisamos, carecemos disso, na verdade. Carecemos desesperadamente de uma maneira de viver que não seja cativado pelos poderes, pela velocidade, pelo desempenho. E nós moldamos as nossas vidas pelo desempenho. E assim nós vamos criando essa vida que é insustentável. E vamos sucumbindo. Nós precisamos de um jeito de viver compatível com uma compreensão diferente do tempo e do espaço. O mundo observa o tempo e o espaço de um jeito, o povo de Deus tem que ser diferente. E se cremos que Deus não está limitado ao tempo e espaço, nós temos que pensar como nós vamos nos relacionar com o tempo e com o espaço em nossos dias, com o mundo. Se o mundo precisa de um descanso, nós precisamos ser aqueles que promovem isso. Se a criação precisa de um descanso, nós precisamos ser os primeiros a perceber isso. Sabe, fico pensando no nosso imaginário. Acho que todos nós já imaginou um cenário de viver, por exemplo, num mosteiro, né? Uma vida monástica. Não sei se você já entrou num mosteiro ou encontrou-se com algum monge. Aí você olha aquela calmaria, aquela vida, e você pensa, nossa, como é possível viver assim? E às vezes nós até tentamos criar os nossos mosteiros, né? Indo para os lugares, nossa, esse lugar é muito calmo. Quantas vezes nós buscamos lugares onde nos dê paz, ficamos em paz, mas não conseguimos ficar ali. Você vai, por exemplo, para um lugar, eu vou me afastar do mundo, que joia. Primeira coisa que você pergunta, tem internet? Pega sinal? Ah, não pega, joia, vamos para lá. Você fica, daqui a pouco, o que tem para fazer nessa cidade, hein? O que tem de bom aqui? Por quê? Porque você não consegue ficar. Você não consegue ficar sozinho. O silêncio, por exemplo, é perturbador. Porque nós nos acostumamos com barulhos, com vozes. Então você fica ali, segura um pouquinho, se aguenta um pouquinho, daqui a pouco começa a ficar incomodado. Vamos assistir uma série. Já deu. Nossa, isso aqui está muito monótono. Está muito chato. Que você não consegue ficar. Então nós sonhamos com uma vida de calmaria, mas não conseguimos estar calmo e viver calmo nos lugares onde nós nos propomos a ficar calmo, ficar em paz. Por isso nós saímos de férias e voltamos cansados, porque a férias foi puro estímulo. Puro estímulo. Você volta um pouco renovado, porque saiu do ambiente, se distanciou daquelas pessoas, né? Vendo novas pessoas, novo lugar, viu a praia, o mar, nossa, comi uma comida muito gostosa, tudo legal, beleza, voltou, cansado. Dá uma semaninha, começou a loucura. Ou dá um dia.
O domingo, para muitos, é desesperador, é melancólico, porque a segunda está chegando. E a segunda é desesperadora. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que existe uma experiência, uma vida, onde nós podemos viver um outro tipo de relação com o tempo e com o espaço. Sabe, eu olho a espiritualidade monástica, né? O monasticismo é um movimento dentro da história da igreja. E é interessante como ele aconteceu. Uma forma muito rápida, que depois você pode procurar no livro de história da igreja, ou algo que trate desse assunto. No período onde a igreja se tornou uma igreja do Estado, né? Uma igreja onde era cultural fazer parte, ou seja, onde você agora ser um cristão era participar da elite. Homens e mulheres decidiram ir para o deserto, viver uma vida isolada para não participar dessa mudança cultural drástica. E por conta disso, eles passaram a viver uma vida distante. Justo Gonzalez, um historiador e teólogo, fala o seguinte, que nesse período do monasticismo, os famosos pais do deserto, ou mães do deserto, a porta estreita da qual Jesus havia falado se tornara tão ampla que multidões incontáveis atravessavam correndo. A porta não era mais estreita. Muitos pareciam fazê-lo apenas para buscar privilégio e posição, sem se importar, sem se examinar com o significado do batismo cristão e da vida sob a cruz. Em outras palavras, o cristianismo experimentou essa drástica mudança cultural, e as pessoas começaram a ver uma vida religiosa e se moldaram aos padrões do mundo. Esses homens, essas mulheres, não aceitaram isso e passaram a viver às margens ou fora desse contexto. Aí nós temos esses movimentos, de saída do mundo. E nós devemos aprender com isso. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo esses movimentos em muitos, na palavra de Deus. Por exemplo, Moisés, o próprio Moisés, se distanciava para estar com Deus. Um homem que estava ali no deserto. Davi, em muitos salmos, Davi fala sobre estar diante de Deus em silêncio, tentando ouvir o seu coração e ouvir o Senhor. Maria, olha que interessante, quando o anjo anuncia que ela estava grávida, a palavra fala que ela guardou no seu íntimo tais informações, ela não comunicou com ninguém. Sabe, ela guardou. Nós perdemos a habilidade de nos encontrarmos com Deus e guardar informações que recebemos diante dEle. O próprio Jesus se distanciava, saía para poder estar sós com o Pai e ouvir, falar com Ele. Sabe, meus irmãos, esses movimentos, lógico que o movimento do monasticismo foi drástico, foi radical, foi um protesto, mas nós já percebemos tais movimentos na palavra. João Batista, sabe, a espera em silêncio. Você consegue esperar em silêncio as coisas? Diante do Senhor, você consegue estar ali a sós? Uma vez entrevistaram a Madre Teresa e perguntaram como era a vida de oração dela. Ela falou, em muitos momentos, eu estou em silêncio diante de Deus. Minha oração está em silêncio. E aí o repórter, talvez um evangélico do mesmo espírito do século 21, pergunta a ela, e o que Deus fala?
E ela responde: nada. Ele também fica em silêncio. Aí ficou aquela tensão na entrevista. Como assim? Então, são um tipo de coisas que nós não conseguimos compreender. Ouvir Deus em silêncio e deixar o silêncio de Deus comunicar os nossos corações. Não sabemos mais o que é isso. Ou nós estamos num monólogo, ou queremos que Deus dê um monólogo. Perdemos essa dimensão. E, meus irmãos, o nosso ministério tem que ser um ministério que se retira e depois entra no mundo. Precisamos fazer esse movimento. Não é simplesmente um retiro espiritual, sabe? Eu preciso de um retiro espiritual para me renovar. Não. Na vida que nós temos, na velocidade que está sendo proposta no mundo, sair do mundo é propor outro tipo de velocidade. Se distanciar e criar um espaço para Deus, sabe? Criar um espaço para Deus, para que você esteja ali com Ele. Muitas vezes em silêncio, em alguns momentos em lágrimas, outros momentos sorrindo. Nós perdemos isso. E a cada dia mais acelerado, temos que olhar para trás, onde você deixou Deus. Ele está numa velocidade, você está em outra. Ele está bem devagar, e você está correndo. Então, deixando o mundo, da mesma forma que os primeiros monásticos, somos convidados a deixar o mundo, assim como suas seduções, falsas mensagens de segurança. Viver no mundo, mas deixando o mundo e entrando no mundo. Na verdade, perdendo um pouco a vida para encontrar a vida. Porque na tentativa de viver a vida, nós estamos perdendo a vida, meus irmãos. Sabe aquela história? Nós caímos no mesmo discurso daquele jovem aventureiro que fala assim: eu tenho que aproveitar a vida porque eu sou jovem. Eu vou viver de uma forma frenética, correndo. Só que a vida que ele está vivendo é uma vida de alguém insensato, guiados pelos seus desejos, pelas sua noção de mundo. E às vezes somos assim. Nós não queremos perder nada. Não faça isso. É momento de viver num outro ritmo, numa outra pegada, numa outra velocidade, sabe? Romper mesmo com essas seduções, falsas mensagens de segurança. Nossa segurança está no Senhor, e não naquilo que produzimos. Nossa segurança não está no nosso conhecimento, mas naquele que nos criou e nos conhece. E precisamos dessas práticas espirituais, as práticas das disciplinas espirituais dos nossos dias, urgente. Nós temos aí 12 horas de adoração e intercessão. Qual é o tema? Perseverando até a volta do Senhor, perseverando até o retorno de Jesus. Perseverança até o retorno de Jesus vai exigir do seu povo um outro ritmo, um outro estilo de vida. Você não vai conseguir nessa velocidade. Você vai sucumbir, você vai se cansar, vai se frustrar. Você vai estar esgotado. Já estamos esgotados, exaustos, com tantas coisas para fazer, que não sabemos mais onde está o nosso lugar. Nós estamos em tantos lugares, conversando, tentando se conectar com tantas coisas, com tantas pessoas, que nós não nos conhecemos mais. A vida profunda, ela é levada a sério quando renúncia acontece. Precisamos começar a renunciar a algumas coisas. O que você precisa renunciar, meu irmão ou minha irmã, para começar a viver uma vida nos ritmos da eternidade? Porque assim, eu não vou passar uma lista para você aqui. Não vou. Faça isso agora. Não, talvez na próxima mensagem você descubra alguns caminhos, propor alguns caminhos. Mas inclusive, rompa com isso.
porque nós somos campeões de listas do que devemos ou não devemos fazer, o que podemos e não podemos fazer, queremos tudo pronto, mas em Deus nós vamos descobrindo as coisas, diante dEle, conectado com Ele. Existem palavras, direções que o Espírito quer dar para você, mas você não para ouvir, porque você não tem tempo. Você não tem tempo para uma formação profunda, para uma formação espiritual. Nós precisamos voltar para um ritmo diferente, ou começar a ter um ritmo diferente. Um passo marcado pela comunhão com Deus, reflexão, um movimento que rompe com esse movimento que é viciante. Precisamos passar para um movimento que é vivificante, que nos permite oferecer um estilo de vida num tempo presente, onde as pessoas olham e saibam que ali está uma pessoa diferente. Porque você conta o tempo diferente. Sabe, nós precisamos retirar do nosso vocabulário, porque é realidade essa história, não tem um tempo mais para isso. Rompa com essa história de status, porque você é muito ocupado. Não, é alguém importante porque é muito ocupado. Não, para com isso. Sua importância está naquele que quer, infere e dá a você sua identidade, quem você é. Mas para viver assim, nesses ritmos, significa que nós vamos precisar deixar o mundo em muitos momentos. E aí se encaixa muito bem a exortação de Jesus, dos apóstolos: não ame o mundo e as coisas que há no mundo. Isso significa um completo abandono? Não, é não deixar isso moldar o seu coração. Quem tem que dar a tônica, o ritmo, somos nós. Será que você é um cristão que ama a Deus, mas é conhecido como a pessoa mais estressada do mundo? Você é um cristão e ama a Deus e é conhecido pelas pessoas que não, uma pessoa que não tem tempo para conversar, para sentar numa mesa, para orar por alguém. Há quanto tempo você não para orar por alguém no seu trabalho, na escola, na sua vida cotidiana? Por quê? Porque não dá tempo. Você tem muitas coisas, está fazendo muitas coisas. E é paradoxal mesmo. É o paradoxo de seguir Jesus. Só quando deixamos o mundo é que podemos nos ver de verdade, nos sentir à vontade nele. Você só vai sentir à vontade para viver no mundo quando você fizer esse movimento de abandono e retorno. De uma forma certa. Não é as férias para você ficar bem, é na sua vida como um todo, fazer esse movimento. Eu me retiro para estar com o Senhor, diante do Senhor, e eu retorno para o mundo. E no mundo eu não busco minha identidade, e nem me moldo aos padrões, eu vivo diferente. Quantas vezes eu me percebi, meus irmãos, moldado aos padrões do mundo e tentando ganhar o mundo, falar para o mundo sobre a vida cristã. A vida cristã não é só um discurso, é uma vida vivida de verdade. Seus vizinhos, seus parentes, seus colegas precisam ver de você um ritmo de vida diferente. Totalmente diferente. Como você consegue? Porque eu estou no tempo e no espaço diferente. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu vivo do mundo. Tenho uma missão aqui. Eu amo o Senhor e por isso eu consigo viver diferente no mundo. Thomas Merton, teólogo e poeta, fala uma coisa muito interessante. A solitude deve ser preservada não como um luxo, mas como uma necessidade. Não tanto pela perfeição, mas pela simples sobrevivência na vida que Deus lhe deu. Os ritmos da eternidade, ou contemplativos, nos permite deixar o mundo, não apenas para sobreviver, mas para viver de fato e prosperar nele.
Porque a verdadeira prosperidade não são as conquistas que temos, mas a vida que temos no mundo que vivemos. Isso é a verdadeira prosperidade. Viver diferente. Ter a alegria, os limites traçados. Isso é prosperidade. No mundo onde prosperidade é conquista, o povo de Deus vê como prosperidade a vida que ganhou, pela vida que perdeu. Você precisa perder uma vida para ganhar outra vida, meu irmão. Vai doer, vai romper, você precisa romper com isso. Você precisa eliminar a pressa da sua vida. A pressa não constrói uma vida espiritual sólida. Não dá, não dá. Acordar na loucura, ou ficar se sentindo culpado porque dormiu demais. Quem aqui dormiu um pouquinho mais e acordou desesperado? Nossa, eu perdi alguma coisa. O mundo, a vida passou e eu perdi. Vai continuar perdendo, mesmo acordado e vivendo no mundo. Não sinta-se culpado, porque você descansou um pouquinho mais. Você não deve nada ao mundo. Você não deve nada a ninguém, senão a sua família espiritual e ao Deus que é o cabeça de todos. Somos devedores de amor, de fato. Sabe, quem somos nós? Será que nós somos as curtidas que recebemos? Por que nós ficamos tão encantados quando as pessoas nos admiram no Instagram, por exemplo? Ficamos tão encantados com as quantidades de vozes que aprovam ou nos afirmam. Por que nós ficamos encantados? Quando a nossa identidade que nos sustenta está no amor de Deus, e porque eu estou preocupado com a aprovação de gente que eu nunca conheci, que eu nunca vi. Por que você está preocupado em ser cancelado? Um montão de gente hoje, povo crente, indo para a internet falando, gente, não foi isso que eu quis falar, com medo de que não me cancelem. Por que eu estou com medo de cancelamento, se a minha identidade está naquele que me conhece, me criou, me formou, meu irmão? Sabe, algo tem que mudar. Sabe, no tempo da oração silenciosa, é nas orações silenciosas. Esses dias, eu percebi como eu perdi, em muitos momentos, o tempo silencioso diante de Deus. Oração silenciosa, sabe? Onde o Senhor começa a ministrar, a falar conosco, a nos tocar de uma forma diferente. E no sentido bem real das coisas, é abrir mão do controle do que o mundo, que você tenta ter sobre o mundo e que o mundo tem sobre você. O mundo desenvolve um controle sobre a sua vida. E você acha que está controlando o tempo. Eu tenho tudo nas minhas mãos e não está controlando nada. Você está sendo manipulado. Então é hora de perder mesmo esse controle. Mas não indo embora para sempre. Para um discípulo deixar o mundo e entrar de volta nele por uma porta diferente. É passar a amar de fato, através do amor de Deus. Um modo de ser em Deus e como Jesus Cristo. Chegar em casa. Nós vamos nos sentir em casa, não porque nós amamos o mundo, é porque nós estamos produzindo e fazendo no mundo, num tempo, num espaço, onde se parece muito mais com nosso lar, a nova criação. Somos chamados a isso. E não é por isso que você anseia. Quem anseia por uma vida de paz, paciência, bondade. Você terá inclusive treinado os seus olhos e suas percepções para perceber uma série de questões. Polarizações políticas, injúrias raciais, uma série de questões que estão envolvidas com a justiça.
E o reino de Deus, que você não percebe, porque você já abraçou um tipo de ideologia. Mas é parando diante do Senhor que nós vamos começar a perceber essas coisas. Você não está cansado de viver num ritmo que está obscurecendo a beleza, a paz e a alegria? Conta aí nos dedos o tempo que você está alegre, o tempo que você está em paz e o tempo que você percebe a beleza. Nós não percebemos mais as coisas, os lugares. Nós vivemos num espanto. Sabe aquela história? Nossa, que coisa linda. Está aí há muito tempo. Está há muito tempo aí. Existem lugares na nossa cidade, belos, que você nunca visitou, porque não teve tempo. É um ritmo de vida. A velocidade que vivemos é uma violência contra a nossa alma. Nós estamos violentando a nossa alma, meu irmão. As distrações internas e externas minimizam a capacidade de vermos a atividade de Deus ao nosso redor e dentro de nós. Nós não estamos mais percebendo o que Deus está fazendo no mundo. Não mais. Você não percebe mais o que Deus está fazendo. Como Deus está agindo. Os nossos sentidos proféticos estão sendo o quê? Dissolvidos. Dissolvidos. É interessante, porque o cenário é mais ou menos assim. Parece que nós... Imagina comigo, vamos lá. Alguém está trancado dentro do supermercado, e trancado dentro do supermercado morre de fome. Consegue imaginar isso? Você fala, não, isso é impossível. Qualquer ser humano dentro do supermercado, ele vai ter um instinto natural para procurar comida e sobreviver. Difícil imaginar, né? Alguém morrer de fome trancado dentro do supermercado. Mas é o que está acontecendo conosco. Na nossa vida espiritual, acontece todos os dias. Você sabendo ou não, estamos trancados dentro de um supermercado de abundância de vida, amor, beleza, verdade. Está tudo disponível. Mesmo assim, nós estamos espiritualmente famintos e rasos, sem profundidade alguma. O mundo foi criado por meio do Filho para o Filho. E nós temos o Filho como nosso Senhor. Porque nós temos um problema terrível na relação com o mundo. Porque nós vivemos dentro dos padrões do mundo. E meus irmãos e minhas irmãs, Deus está comprometido com a nossa transformação. Saiba disso. Ele não está ocupado em somente melhorar nossas vidas. Porque alguns crentes pensam assim: Deus está preocupado em melhorar minha vida. Na verdade, Ele quer imprimir a vida dEle em nós. Imprimir a vida dEle em nós. Todos os dias. Nos fazendo nos movimentarmos em direção ao seu amor. Diante dEle. Sabe, as palavras de Jesus em João 15, 5. Eu sou a videira verdadeira. E vós sois os ramos. O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Deus, sem Jesus, nada você pode fazer. Sabemos dessas informações. Mas é impressionante, você sabe disso. Mas o seu coração está guiando você para um outro lado. Eis a essência dos ritmos da eternidade, da vida contemplativa. O objetivo lá da vida monástica. Nós temos que nos abrir para um modo de ser em Deus. Precisamos sair, porém retornar de uma outra maneira. Faça sempre isso. Saia do mundo e entre no mundo. Saia do mundo e entre no mundo. Isso tem que acontecer. Isso acontece demais, inclusive, nos nossos funcionamentos como igreja local. Nós estamos tão ocupados que nós não prestamos atenção no que está acontecendo na nossa localidade, na nossa comunidade. Como o apóstolo Paulo disse
no convite feito aos Gálatas. Vivemos pelo Espírito e de modo nenhum satisfazemos os desejos da carne. Finalizo com isso. O conselho de Paulo é um conselho para todos nós. Em um mundo onde a gratificação instantânea e as soluções rápidas são a forma para você viver numa velocidade viciante, uma espiritualidade lenta. Em alguns momentos, parece até uma comida artesanal que demora muito tempo para fazer. Emerge como um antídoto necessário para os nossos dias. Sigamos o conselho de Paulo. Não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quem quer saber a vontade de Deus? Saia do mundo e depois entre no mundo. Reorganize a sua vida, diminua a velocidade, rejeite os padrões do mundo, funcione em outro ritmo, rejeite os status, sua identidade está em outro lugar. Amém? Fique em pé.